Então, vou tirar o som aqui, o som de todos, para não dar interferência. Então, nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje, dar continuidade ao estudo do capítulo 12. Hoje, 2 de abril, nós estamos realizando o estudo do capítulo 12, e eu vou convidar a Adriana para poder fazer a leitura do nosso exórdio, do livro Caminho, Verdade e Vida. O nosso exórdio de hoje está sendo extraído do capítulo 66 desse livro. A lição é Como Pedes. Para quem está acompanhando, está na página 147. Mas antes disso, hoje, dia 2 de abril, a mensagem de nossa agenda nesta data é ditada por Emmanuel e foi extraída do livro Fonte Viva, do capítulo 161 desse livro. A mensagem traz: todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Então, visto isso, convidamos a Adriana para poder proferir o exórdio de hoje. Então, vamos lá. Como pedes? Traz a seguinte epígrafe. Até agora, nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra, disse Jesus. Está em João, capítulo 16, versículo 24. Em muitos recantos, encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome? Muitos corações permanecem desalentados, porque a morte lhe roubou o ente amigo, porque desastres imprevistos lhe surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas. Mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância de tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. Tão harmonizados pelo exórdio, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, nós convidamos a Liana para poder proferir a prece de início do nosso encontro de hoje. Amado Mestre, obrigada, nosso irmão Jesus Cristo, por mais uma oportunidade de nos encontrarmos, então, tendo a certeza de tua presença. Agradecemos ao nosso Pai pela vida que nos foi concedida. Agradecemos também pelas lições de amor e de carinho que, através do teu Filho, Pai, nos trouxestes neste mundo. Sabemos que a dor se faz presente. Sabemos que a nossa estrada é longa
E muitas vezes as dificuldades nos impedem de avançarmos. Mas acreditamos no teu amor e na certeza de que estamos com o teu coração dentro de nós, com os irmãos ao nosso lado, nos orientando nessa busca incessante pela felicidade ao teu lado, Pai. Que neste momento de oração e de estudo, estejamos todos nós prontos para recebermos as tuas lições de amor e conseguirmos enxergar a luz que sempre nos envias. Pedimos com o nosso coração fervorosamente para que sempre esteja ao nosso lado e sempre nos encoraje, para que nós sempre tenhamos a certeza de que as soluções para todos os nossos problemas apareçam diante de nós. Sabemos que neste momento, através do nosso estudo, temos esta oportunidade de receber a tua luz através das palavras e através das reflexões, para que possamos transformar as nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Liana, pela prece de início. Então, harmonizado que estamos, podemos dar continuidade ao estudo do capítulo 12 do livro Missionários da Luz, preparação de experiências. As anotações está na página 170. Terceiro parágrafo. Né? Terceiro 170. parágrafo. Isso. Na verdade, nós vamos verificar o segundo parágrafo, quando fala sobre a lei da hereditariedade fisiológica. Tá? Então, André Luiz está conversando com Alexandre sobre o que ele está visualizando nessa colônia que ele está visitando com Alexandre, no setor do planejamento de reencarnações, visualizando a beleza das composições, das formas do corpo humano, a preocupação que os seres espirituais daquele setor se dedicam às minúcias do processo reencarnacionista, né? Então, Alexandre está perguntando, a André Luiz está perguntando para Alexandre, e a lei da hereditariedade fisiológica, né? Funciona com alienável domínio sobre todos os seres em evolução, mas sofre naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral, né? Então, Alexandre está explicando que a lei da hereditariedade ela funciona como inalienável domínio sobre todos os seres em evolução, ou seja, ela é intrínseca. A lei da hereditariedade é intrínseca, mas sofre a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Além do mais, quando o interessado em experiências novas no plano da crosta é merecedor de serviços intercessórios, as forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria, desde as atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção. Então, aqui, eu queria comentar a respeito dessa parte sobre a lei da hereditariedade fisiológica, que funciona como inalienável domínio sobre todos os seres da evolução. E, para isso, nós queremos lembrar o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz no seu último capítulo, capítulo 23,
coletânea de preces espíritas. E nessa coletânea de preces espíritas, o capítulo 5 fala sobre a prece pelos doentes e pelos obsidiados. No prefácio do item 7, Kardec nos diz o seguinte: as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. Elas são inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de toda ordem semeiam em nós germes malsãos, às vezes hereditários. Então, isso é interessante, né? Isso é interessante, porque a lei da hereditariedade é um domínio inalienável. Mas o que nós fazemos com o nosso corpo pode suscitar em nosso corpo alterações físicas e fisiológicas em função também do pensamento, por exemplo, um pensamento descontrolado, e essas alterações podem ser manifestas até nos nossos cromossomos. E essas alterações podem ser transmitidas através da lei da hereditariedade. Né? Então, é importante nós observarmos isso, né? Porque se nós não realizamos um controle sobre o nosso pensamento, um controle sobre as nossas ações, um controle sobre o caminho que nós nos predestinamos a seguir, nós podemos estar exercendo em nós danos deletérios à nossa saúde e também à nossa genética. Então é isso que Kardec está nos ensinando na coletânea de preces espíritas do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pergunto se alguém quer fazer algum comentário nesse quesito. É interessante. Às vezes a gente conhece pessoas que não vemos há muito tempo e depois estamos com aquela pessoa novamente e a gente vê que aquela pessoa passou por uma transformação, ela está se irritando fácil, está agressiva e isso modifica a fisionomia da pessoa que a gente conhece. Não é mais aquela mesma pessoa, né? E visivelmente tu vê que os problemas que ela não conseguiu resolver afetaram de tal modo o seu comportamento que a sua aparência mudou em função desses problemas, né? Por outro lado, tem pessoas que têm uma paz de espírito tão grande, que te contamina. Não é, Malu? Que te contamina só a presença daquela pessoa te traz um bem-estar que muitas das vezes tu está passando por determinados problemas, mas aquela pessoa, o fato de estar ao teu lado, deixa as coisas mais leves, né? Então, realmente, isso acontece muito na vida das pessoas. Tanto uma pessoa pesada quanto uma pessoa leve, como influencia a vida da gente. Verdade, Guto. Eu citei aqui já algumas vezes um exemplo de um senhor que é meu xará, chamava Marcos. E eu conheci ele no hospital, trabalhando, e quando eu conheci, estava numa reunião e ele chegou
bateu a porta dessa reunião que a gente estava. Ele não trabalha no hospital, mas ele bateu a porta que ele conhecia a pessoa daquela sala lá, e entrou e o rapaz me apresentou: "Ó, esse aí é Marcos, um amigo nosso, tal. Ele estava com um câncer, um CA de próstata. Esse CA de próstata evoluiu para o pulmão, depois evoluiu para a bexiga, e falou assim: conta para ele a sua história." Era um senhor de cabelo grisalho, cabelo branco, melhor dizendo, tá? Cabelo branco, e ele, com um sorriso de uma orelha até a outra, contando a história dele, mas numa felicidade. Ele falando que ele teve câncer, né? Começou na próstata, espalhou pelo corpo, pulmão, pelo bexiga, ficou internado várias vezes no hospital. E ele falou que ele teve uma vez internado na UTI, e quando ele estava internado na UTI, eles achavam que ele estava inconsciente, mas ele estava semi-inconsciente, né? Ele estava apagado, mas conseguia escutar o que estava passando ao redor dele. E ele contando que a médica, até uma amiga nossa, que faleceu também depois, no Covid, essa médica, amiga nossa, falando para os funcionários lá da UTI, dizendo que, ó, tá chegando a ambulância para poder fazer a hemodiálise nele, mas pode cancelar a hemodiálise, porque a situação dele não é boa, não. Acho que ele não deve passar de hoje. E ele escutando isso tudo. E ele me contando rindo. E ele falou assim que à noite, depois desse dia à noite, sem mais nem menos, ele acordou, ele foi para o banheiro e urinou tanto, dentro da UTI, urinou tanto, que voltou para a cama até mais leve. Aí no outro dia ele estava altamente bem disposto, a médica entrou, levou um susto com ele. Ué, o que aconteceu? Né? E ele explicou para ela, e daí ele teve alta, né? E continuou com câncer, tratamento do câncer, câncer agressivo. E ele falando, e ele tinha uma sonda permanente, e que de vez em quando infectava, né? Ele tinha um problema com a sonda no banheiro. E ele falou assim, cara. Aí ele foi na minha sala outro dia, no meu trabalho, no hospital, ele falou assim, ó, a minha felicidade é que eu descobri esse dispositivo aqui, é um dispositivo que ele colocava na sonda urinária dele, que permitia levantar a sonda e ele poderia entrar na praia com o netinho dele. A felicidade era essa, eu consigo entrar um pouquinho na água com o meu netinho. E ele sorrindo, né? E ele falou assim, cara, teve uma vez que eu estava internado, mas doía tanto, dependendo da fase do câncer, né? Dói muito, né? Porque doía tanto, mas ele olhava para o céu do quarto e fazia as orações, e do meio das orações a dor desaparecia. E me contava numa felicidade tamanha. E ele sempre entrava lá no hospital sorrindo, com uma alegria. Então é isso que o Guto está falando, né? Ele tinha um câncer terminal agressivo, mas a felicidade dele não desaparecia. Ou seja, a doença, ele não permitia que a doença abalasse a fisionomia dele. Agora, Marcos, vamos olhar o outro lado. Quando, por acaso, alguém se aproxima de vocês, pesado, semblante cansado, desanimado, talvez seja um sinal para você agir em favor daquela pessoa, com um toque, com uma palavra, com um gesto motivacional, tá? Às vezes nós somos solicitados sem saber que estamos sendo solicitados, né? Através da dificuldade do nosso próximo, né? Então a gente tem que estar sempre atento, não simplesmente se afastar, não quero saber, tá? Às vezes é um sinal que você recebe para você fazer aquilo que tanta gente vem dizendo, auxiliar o próximo, fazer o bem, né? Sem dúvida. Deixa eu falar. Pode falar, depois eu falo. Pode ir, Malu. Tá. Minha mãe teve um câncer terminal bem jovem. Minha mãe tinha 57 anos.
ficou doente com 55. Ela dizia assim, bom, mamãe era espírita, né? Mas ela olhava para as mãos dela e dizia assim, eu preciso fazer uma transfusão, mas não é nesse plano. Então, ela deu força para todo mundo, explicando as coisas para todo mundo, e desencarnou assim. Ela foi resignada, sabe? Era um câncer terminal mesmo. Não tinha o que fazer. E são esses exemplos que dão muita força para a gente, né? É, verdade. E eu falava com esse Marcos quando ele chegava perto de mim, eu falava com ele, eu fico até com vergonha quando você chega perto de mim, porque você chega com um astral tão grande, e apesar de todos os problemas que você tem, que eu fico até com vergonha, né? Das minhas imperfeições, né? E eu me permito me ficar para baixo por pequenas coisas, né? Então, igual o Guto falou, do mesmo jeito que algumas pessoas chegam para nós precisando de que sejam recarregadas energeticamente, muitas pessoas chegam em nós e nos recarregam a nossa energia, né? Igual esse senhor me recarregava a minha energia quando chegava perto de mim, né? Os nossos encontros, né, que nos recarregam as nossas energias através dos mentores espirituais que nos assessoram. Então é por aí, né? Alguém quer fazer mais um comentário nesse sentido? Não? Então vamos continuar, então. E aí, esse parágrafo, ele termina com Alexandre dizendo, né? As forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria, desde atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção. Então, essa lei da hereditariedade, que é uma característica nossa, mas ela pode ser alterada, manipulada pelas forças espirituais em função do que nós temos que desenvolver na Terra, do nosso trabalho regenerativo na Terra, né? Emmanuel tem um livro chamado Pão Nosso, e o capítulo 13 desse Pão Nosso chama Estações Necessárias. Fala sobre isso, né? Sobre algumas situações da nossa vida que nós precisamos de passar, né? E muitas das vezes a espiritualidade ela está conosco, desenvolvendo alterações para que nós possamos passar por essas provas. E esse livro, o capítulo 13, né, de Emmanuel, no livro Pão Nosso, chamado Estações Necessárias, ele fala sobre um capítulo de Atos dos Apóstolos, uma passagem de Atos dos Apóstolos, que está no capítulo 3, no versículo 19 de Atos dos Apóstolos, onde nos traz a mensagem, né, do Evangelho. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E aí, Emmanuel comenta sobre essa passagem de Atos dos Apóstolos. Ele nos diz o seguinte, que os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas providências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados junto aos mensageiros divinos, né? Ou seja, algumas das vezes, nós mesmo, como crentes inquietos, nós achamos que apenas fazendo algumas ações externas nós já nos encontramos de posse de títulos mais elevados, junto a Deus. E nos diz Emmanuel que tudo isso constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual o homem algum penetrará o santuário da verdade divina. Ou seja, nós temos que fazer um esforço em nosso interior para nós nos iluminarmos, para que assim nós nos penetremos no santuário da verdade divina. Nós sempre dizemos aqui que a iluminação interior é
acender as várias lâmpadazinhas nossas que ainda estão apagadas. Cada lâmpadazinha nossa que ainda está apagada dentro de nós é uma virtude que deve ser exercida. E quando eu exerço essa virtude, eu acendo essa lâmpadazinha. Então, esse esforço que Emmanuel fala que nós temos que fazer, voltado para dentro, em nos iluminar, é exatamente isso, acender essas lâmpadazinhas de algumas das virtudes em nós que estão apagadinhas. E aí completa Emmanuel. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa. Então, quando nós temos algum problema, alguma dificuldade, é necessário que nós voltemos a essa dificuldade, a causa dela, a causa de nosso infortúnio, e vamos verificar que a causa de nossos infortúnios foram erros por nós cometidos. Então é imprescindível, sim, que nós nos arrependemos desses erros cometidos. É necessário que nós reconhecemos a extensão e o volume de nossas próprias faltas e que se converta a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, habitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Então, quando Alexandre nos fala, determinando alterações favoráveis ao processo de redenção, significa isso. A espiritualidade amiga trabalha em nós, nos posicionando de tal forma que nós, com nossa própria ação, com nosso próprio livre-arbítrio, nós pratiquemos atitude para nos iluminar internamente, acendendo essas lâmpadazinhas apagadas, arrependendo de nossos erros e, arrependendo dos nossos erros, abrindo a porta de novas ações, para que com essas ações que nós possamos cometer, nós acendamos essas luzinhas que estão ainda apagadas em nós. Então, isso é o caminho do processo de redenção do nosso espírito. Pergunto se alguém tem algum comentário a fazer nesse quesito. Não? Então podemos continuar. A essa altura da palestra esclarecedora, Alexandre convidou-me a transpor o limiar. Achamo-nos em breve em um dos gabinetes extensos do edifício principal, onde um dos numerosos amigos do orientador veio atender-nos atenciosamente. Apresentou-me Alexandre ao assistente Josino. Então, Josino é o assistente daquela câmara que eles vão entrar, que vai acompanhá-los. Que me recebeu com extrema gentileza e fidalguia de trato. Esclareceu e explicou o objetivo de nossa visita. Desejava me fosse conferida a possibilidade de visitar a instituição de planejamento, quantas vezes me fosse possível, durante a semana em curso, em vista da minha necessidade de adquirir noções seguras referentes ao trabalho de auxílio nas atividades reencarnacionistas. O assistente prometeu a melhor boa vontade, conduzir-me-ia a colegas dele para que não me faltassem minúcias de conhecimento, exporia suas próprias experiências à minha observação, para que eu retirasse delas o máximo proveito e, por fim, quanto estivesse ao seu alcance, guiaria meus impulsos no aprendizado. Então, Alexandre conversa com André Luiz, mostra para André Luiz a importância do planejamento reencarnacional, mostra para André Luiz a importância da atividade da espiritualidade de luz, intercedendo no caminho da reencarnação. E agora eles estão no setor do planejamento reencarnacional e pega um dos assistentes desse setor para ensinar André Luiz. E é isso que vai acontecer agora. E André Luiz continua.
Felicitavam-me o íntimo as melhores e mais confortadoras impressões, não só pela recepção carinhosa, senão também pelo ambiente educativo, né? Então, nessa colônia espiritual, todos que ali chegam são recebidos de forma educativa, com sorriso, com carinho, né? É uma lição de como nós devemos receber as pessoas que nos procuram. Então, esses livros de André Luiz, de Emmanuel, os romances de André Luiz de Emmanuel, são histórias da nossa própria vida, história que nós devíamos nos situar, exercer o nosso dia a dia conforme esses personagens que nos apresentam. Então, nessa lição, Emmanuel e André Luiz estão nos dizendo para que nós sejamos sempre solícitos a todos, para que aqueles que chegam a nós os recebamos de sorriso no rosto, de forma amabilíssima. Era assim que Cristo fazia, não era? É assim que Cristo envolvia a todos que chegava a Ele. E André Luiz continua: não longe de nós, em luminosos pedestais, descansavam duas maravilhas da estatuária. Então, André Luiz começa a observar o que tem naquele setor, né? Ele começa a observar belíssimas estátuas da figura humana, representando as belas formas da figura humana naquele setor. A figuração delicada de um corpo masculino e o outro modelo feminino, singularmente belos pela perfeição anatômica, não somente da forma em si, mas também de todos os órgãos e as mais diversas glândulas. Então, aquela representação esquemática do organismo humano de forma externa e interna, com seus órgãos, as suas glândulas, né? Mostrando o equilíbrio do processo evolutivo e bem como a sua beleza. Continua André Luiz. Por meio de disposições elétricas, ambas as figurações palpitavam de vida e calor, exibindo eflúvios luminosos, quais os homens e mulheres mais envolvidos na esfera carnal. Então, a eletricidade aplicada naquele corpo dava uma aparência de vida àquele corpo. Identificando minha admiração, Alexandre sorriu e disse ao assistente Josino, com o propósito de fazer-se ouvido por mim: talvez André não conheça bastante o nosso respeito e gratidão ao aparelho físico terrestre, né? Então, nesse momento, começa Alexandre a mostrar para André Luiz o respeito que a espiritualidade mais de luz tem para com o corpo humano, que é resultado de milhares e milhares de anos evolutivos para que pudéssemos atingir essa perfeição, que é a perfeição do corpo humano. Então, a espiritualidade, ela tem um enorme respeito pelo corpo humano. Para nós melhores entendermos esse respeito e essa gratidão ao aparelho físico terrestre que a espiritualidade possui, nós trazemos Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Esse fabuloso livro A Caminho da Luz, o capítulo 2 chama A Vida Organizada. Então, nesse livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos traz no item 3 desse capítulo 2, nos dizendo que a elaboração paciente das formas, ele explica sobre o processo evolutivo paciente para que as belas formas pudessem ser alcançadas.
Então, Emmanuel nos diz que, decorrido muito tempo, eis que as amebas primitivas se associam para a vida celular em comum. Então, Emmanuel está falando das primeiras formações celulares, que eram as células mais simples, as amebas. E ele fala depois de muito tempo que essas amebas primitivas foram surgir. Se nós lembrarmos o Big Bang aconteceu há 13,8 bilhões de anos atrás. A Terra foi surgida somente há 4,5 bilhões de anos. Então, desde o Big Bang, demorou aí pelo menos 4 bilhões de anos para a evolução do universo para que a Terra pudesse surgir. E surgindo a Terra, há 4,5 bilhões de anos, foi necessário 1 bilhão de anos de desenvolvimento da atmosfera terrestre para que a primeira célula mais simples surgisse. 1 bilhão de anos de desenvolvimento da Terra, que eram essas amebas que André Luiz está falando. Então, 4,5 bilhões de anos atrás a Terra surgiu e somente em torno de 3,4 bilhões de anos que apareceu a primeira célula naquele mar primitivo, para que a partir da primeira célula pudesse dar origem ao processo evolutivo da vida, em milhares e milhares de anos. Então, Emmanuel nos fala que, decorrido muito tempo, eis que as amebas primitivas se associam para a vida celular em comum, formando-se as colônias de infusórios. Então, milhares e milhares para que essas amebas isoladas se reunissem em colônias, formando os políperos, que eram conglomerados dessas células primitivas, em obediência aos planos da construção definitiva do porvir. Então, esse processo milenar evolutivo estava sob o comando do mundo espiritual. Está dizendo aqui Emmanuel. A comando de um plano espiritual, emanados deste plano, de onde todo o progresso da Terra tem a sua gênese. Então, nada é um acaso, tudo é programado, tudo é arquitetado no plano espiritual. E o processo evolutivo segue em função dessa arquitetura. Completa Emmanuel. Os reinos vegetal e animal parecem confundidos nas profundidades oceânicas desse processo evolutivo há bilhões de anos. Não existem formas definidas e nem expressão individual nessa sociedade de infusórios, ou seja, nessa sociedade primitiva. Mas desses conjuntos singulares formam-se ensaios de vida que já apresentam caracteres e rudimentos dos organismos superiores. Milhares e milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus nos serviços da elaboração paciente das formas. A princípio, coordena os elementos da nutrição e da conservação da existência. O coração e os brônquios são conquistados e, após eles, formam os pródromos celulares do sistema nervoso. Ou seja, começa a se formar, então, o início de um sistema nervoso e dos órgãos da procriação, do sistema reprodutor, que se aperfeiçoa definindo-se nos seres. Então, vejam, a quantidade milenar de bilhões de anos necessário para que pudesse ser desenvolvido a vida, ser evoluído a vida e chegasse em nós. Esse corpo humano maravilhosamente arquitetado
para os nossos irmãos espirituais a serviço do Cristo. Então, como é um trabalho milenar, por isso que a espiritualidade ela defere respeito e gratidão ao aparelho físico terrestre. E é esse deferimento de respeito e gratidão que nós devemos sentir por sermos possuidores da dádiva divina, que é usufruir de um corpo para que nós possamos nos aperfeiçoar moralmente. Pergunto se alguém quer fazer algum comentário nesse sentido. Tendo conhecimento de tudo isso que foi dito, eu fico só com uma dúvida. Em que momento surgiu a pressa humana? Porque o humano não tem paciência para nada. E levamos tanto tempo para sermos criados, para as coisas acontecerem. Não justifica o ser humano viver sempre em pressa, sempre correndo, sempre querendo fazer as coisas. É curioso isso, né? Nós estamos totalmente na contramão da criação. Por isso aquela música, né? Aquela maravilhosa música, Ando devagar. que a Almissáter já falou que foi Anda psicografia. devagar, que já Anda tive devagar, porque já tive pressa, né? e leve esse espírito, que já Então a gente tive. vê que a pressa não é o caminho. Diz o poeta que as tartarugas conhecem melhor as estradas do que os coelhos, né? Não é? Então, a pressa não é o caminho, né? Então, é esse equilíbrio que nós precisamos de encontrar, né? É um equilíbrio da vida, o equilíbrio do evoluir que nós precisamos de encontrar. Então, é essa maravilha que Alexandre está mostrando para André Luiz, o respeito que a espiritualidade tem pelo corpo humano e que nós devemos ter também, né? Agradecer, né? Diariamente, termos e desfrutarmos de um corpo rígido. E nos momentos de doença, né? Nós agradecemos pela saúde que tivemos, pela saúde que tivemos, né? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Então vamos continuar. Então, talvez André não conheça bastante o nosso respeito e gratidão ao aparelho físico terrestre. Em verdade, ajuntei, ignorava até agora que o corpo carnal fosse entre nós objetos de tamanhos cuidados, André Luiz falando, né? Ignorava que o corpo carnal fosse entre nós objeto de tamanho cuidado, ou seja, André Luiz ignorava que entre a espiritualidade, o corpo humano, porque eles já estavam desprovidos do corpo humano, né? A espiritualidade. Eles estavam desprovidos do corpo humano. Então, ele ignorava que a espiritualidade reverenciava aquele corpo humano que estava presente na Terra como objeto de encarnação. E aí, tem um livro chamado Nosso Livro. Esse nosso livro é de autores diversos espirituais. Mas o capítulo 19, quem assina é Emmanuel, nesse livro. E esse capítulo 19 chama A Máquina Divina. Então, Emmanuel nos traz uma frase que eu quero citar aqui. O corpo físico é a máquina divina que o Senhor nos empresta para a confecção de nossa felicidade na Terra. Olha, o corpo humano é a máquina divina que a nós foi emprestado para que possamos construir a felicidade na Terra. Então, eu dei uma palestra na sexta-feira passada, o tema foi o céu, do livro O Céu e o Inferno, de Kardec, o quarto livro de Kardec.
Quando as palestras estão gravadas, quem tiver oportunidade, eu coloco lá para ver se vocês conseguem assistir, porque a gente fala várias referências, né? E é interessante vocês assistirem e vai dando pausa e vai pegando essas referências e vai estudando as referências para ver se realmente a gente está falando certo, né? Porque quando a gente está dando palestra, a espiritualidade fica soprando tanto no nosso ouvido que na nossa imperfeição a gente tanta coisa para falar e a gente acaba trocando. Então é interessante, né? Que vocês assistem e vão pesquisando para poder aprender a mais, né? Sobre esse assunto. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque nessa palestra, quando eu falei sobre o céu, né? E Kardec, nessa terceira parte, nesse capítulo 3 do livro Céu e Inferno, quando ele tece informações sobre o céu, ele fala sobre o progresso humano. Ele fala sobre a felicidade na Terra. E Kardec nos traz, desse livro, que a felicidade na Terra é em função do progresso atingido. Então, a nossa felicidade na Terra é em função do progresso atingido. Então, esse corpo que Alexandre está mostrando para André Luiz, que é uma dádiva divina, para que nós o utilizemos como máquina para atingirmos a felicidade, é que nós utilizemos esse corpo como máquina para nos progredirmos. Mas como progredir? Utilizando esse corpo para exercer as 10 leis divinas. Porque no próprio livro terceiro do Livro dos Espíritos, antes de Kardec mostrar as 10 leis divinas, ele dá a definição da lei divina, falando que é a lei de Deus e que o homem só é a única possibilidade do homem ser feliz é seguindo o caminho das leis divinas. E o homem só é infeliz se dela se afasta. Então, nesse momento que Alexandre está nos dizendo que André Luiz está nos dizendo que ele ignorava que o corpo carnal fosse objeto de também cuidado na espiritualidade amiga, e que Emmanuel nos traz a frase que a espiritualidade sabe e enxerga que o corpo físico é uma dádiva divina para que nós possamos utilizar como máquina para construirmos a nossa felicidade. Então, Kardec nos mostra, no livro O Céu e o Inferno, que a felicidade é em função do progresso atingido. E o progresso dos espíritos, nesse próprio livro, Kardec fala que é fruto do próprio trabalho. Então, o corpo é aquela máquina divina que nos permite nos colocarmos em trabalho para o próximo, para que nós possamos, então, entrar em progresso, entrar em aperfeiçoamento e, assim, atingir a felicidade. Então, o progresso do espírito é função do próprio trabalho. Por quê? Quanto mais eu trabalho, mais eu mereço. Quanto mais eu trabalho em prol do próximo. É a lei do merecimento. Por isso que Cristo nos colocou a seguinte frase, o seguinte ensinamento: a cada um conforme as suas obras. A cada um conforme as suas obras. Então, à medida que eu me emprego em função do trabalho para o próximo, eu estou recebendo da espiritualidade amiga, em função da lei do merecimento. Isso foi falado por Cristo. E essa frase, a cada um conforme suas obras, ela está pelo menos em 3 partes distintas do Evangelho. A cada um conforme suas obras, a palavra de Cristo está registrada em Mateus, no capítulo 16, no versículo 27. Também está registrado em Paulo, nas cartas aos Romanos,
no capítulo 2, versículo 6 dessa carta, e também foi escrito por João, o evangelista. Foi ele que escreveu o Apocalipse, né? O último capítulo do Evangelho. Então, João Evangelista, ele traz em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 12, também essa menção do Cristo. A cada um segundo as suas obras. Então, é o corpo humano, essa dádiva divina, que nos permite encarnar e executar essas obras para as quais nós assumimos aquele compromisso no planejamento reencarnatório, para que nós possamos exercer e entrar na lei do progresso, na evolução espiritual. Pergunto se alguém tem algum comentário nesse sentido. Não? Então vamos continuar. Então, ignorava até agora que o corpo carnal fosse entre nós objeto de tamanho cuidado. Não sabia que a nossa colônia contasse constituição desse teor. Como não, meu amigo? Interferiu o assistente com inflexão e carinho. O corpo físico na crosta planetária representa uma bênção de nosso eterno Pai. Então, é Josino que está falando agora, para André Luiz. O corpo físico na crosta terrestre representa uma bênção de nosso próprio Pai. Então, mais uma vez, mostrando a importância do nosso corpo físico. Continuando esse livro, nosso livro, o capítulo 19, escrito por Emmanuel, A Máquina Divina, o final desse capítulo, Emmanuel nos diz: o espírito prudente, ou seja, aquele espírito que é sensato, que é inteligente, recebe essa máquina valiosa e sublime. Que máquina? Esse corpo humano. Cada um recebe o que precisa. Então, recebe essa máquina valiosa e sublime para tecer, através do próprio esforço, olha aí o trabalho, a lei do trabalho, com os fios da caridade e da fé, ou seja, o trabalho embasado na caridade, na fé, com os fios da verdade e da esperança, do amor e da sabedoria, olha as duas asas aí com que eleva a alma à perfeição infinita, o amor e sabedoria, com relação, usam esses fios para tecer o quê? A túnica de sua felicidade para sempre na vida eterna. Então, quando eu falei desse livro, O Céu e o Inferno, eu falei dos antigos já acreditavam, né, que existiam várias camadas de céus sobrepostas sobre a gente, e essas várias camadas de céus são os nossos mundos superiores que nós evoluímos, eles são os nossos céus. Cada um com a sua felicidade a ser conquistada. E que os antigos acreditavam na existência de 7 céus. O 7 é um número simbólico, né? Aquele número simbólico, divino, do tempo de criação. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, né? Então, o 7º, esse número de fechamento do trabalho divino na arquitetura da Terra. Então, os 7 céus representam esse número místico, divino. E o 7º céu, que é o último céu, Ptolomeu chamava de Empírio. Então, Ptolomeu é aquele geógrafo e matemático que teve lá em 170 depois de Cristo, importantíssimo geógrafo para lançar as bases da evolução do sistema planetário, né? Que 15 séculos após chegaria
Copérnico e lançaria as bases do heliocentrismo, do Sol no centro da Terra, os planetas gravitando. Então, foi Ptolomeu que lançou essas bases de conhecimento. E Ptolomeu, já em 170 depois de Cristo, afirmava que existe, no sétimo céu, que era chamado de Empírio, era a morada de espíritos de luzes. Então, Ptolomeu já falava isso há 170 depois de Cristo. O sétimo céu é a morada da eterna felicidade, habitada por espírito de luz, por isso se caracteriza por ser luminoso. Então, o sétimo céu é o último mundo alçado. Que mundo que é esse? O sétimo céu. São os mundos celestes. As habitações dos espíritos crísticos, que são espíritos de alta luminosidade. Por isso, Ptolomeu falava que esse sétimo céu era o empírio, morada da eterna felicidade, com seres luminosos. Né? Então, veja que o corpo físico na crosta terrestre é uma bênção do nosso próprio Pai, porque nos permite evoluir para que nós possamos começar a almejar esses mundos superiores de felicidade. De felicidade. Pois não, Adriana? Eu ia fazer essa pergunta na aula passada. Aí a espiritualidade disse, aguarda, espera. Aí agora é o momento. Porque no Evangelho fala que a felicidade não é deste mundo, né? Que a felicidade não é deste mundo. Aí agora, quando você começou a explicar, aí eu acho que eu entendi. A felicidade plena, né? Não é deste mundo. A felicidade plena, né? Quando a gente chegar lá, nesse sétimo céu, nós vamos ter a felicidade plena. Isso. Mas a felicidade, nós devemos construir a nossa felicidade hoje. A felicidade, aquela felicidade pequena, né? De coisas pequenas, de alegrias. Mas não vamos nem quantificar. É a felicidade que é possível no mundo de provas e expiações. No mundo de provas e expiações. É porque quando fala assim, a felicidade não é deste mundo, aí algumas pessoas, alguns palestrantes falam, ninguém está aqui a passeio, aqui é o mundo de provas e expiações. Então já sabe que a felicidade não é deste mundo. Aí eu digo, como assim a felicidade não é deste mundo, não é? Não, nós somos criados para sermos felizes. Para sermos felizes. Para sermos felizes. Então, nós temos que ser felizes nesse mundo. Olha só, o mundo inferior ao mundo de provas e expiações é qual? Inferior ao mundo de provas e expiações. É o mundo primitivo, né? Primo dos homens da caverna e tal. Nós já fomos homens das cavernas? Já. Então, nós, quando éramos homens das cavernas, alçávamos atingir uma felicidade superior. Qual felicidade superior que era? Qual mundo superior? Depois dos mundos primitivos? Mundo de provas e expiações. Então, a felicidade que nós temos aqui, que deveríamos ter, é uma felicidade almejada pelos irmãozinhos lá dos mundos primitivos. Então, como que nós não podemos ser felizes? Nós devemos ser felizes. Cristo era feliz aqui na Terra. Cristo era feliz e contagiava todos com sua felicidade. Né? Então, quando diz que a felicidade não é deste mundo, a felicidade eterna. Então, por isso que Kardec fala, cita Ptolomeu, quando Ptolomeu fala que o sétimo céu, que é o empírio, é a morada da felicidade suprema. Suprema. Máxima. Por quê? Porque lá não tem não tem dor, não tem dor. Não que aqui não tenha, tem. Nós temos felicidades aqui. Devemos cultivar felicidades. Felicidade que nos é possível ter aqui. Né? E mais, quando Paulo diz... Paulo falava, Está um ruído, um barulho. Deixa eu ver que está dando alguma interferência.
Não, acho que não. Então, quando Paulo diz que entrei no sétimo céu, tem uma passagem que fala assim, entrei no sétimo céu, é isso daí. O sétimo céu é o céu da eterna, suprema felicidade. Né? Ok? Alguém quer fazer algum comentário a respeito? Sim, eu gostaria, Marco. Pois não, Márcio. A Adriana fez uma citação sobre a felicidade não é deste mundo. E isso é uma fala do cardeal Morlot, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele afirma que isso está no livro O Eclesiastes. Só que eu já li inúmeras pessoas de ponta a ponta, não tem essa citação no Eclesiastes. Ele diz que é como sendo uma máxima. Aí tem um outro espírito, Lacordaire, desculpe se a pronúncia não for essa, e ele diz, a felicidade ainda não é deste mundo. Aí há quem acha que há uma contradição entre as duas mensagens, mas não. Não há contradição porque felicidade não é uma característica do mundo de expiação e provas, sim dos mundos felizes. E lá na pergunta 922 do Livro dos Espíritos, os espíritos dão a ideia do que seria a felicidade terrena, que é a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Pronto, já falou sobre a felicidade terrena. Isso. Isso aí, felicidade terrena, né? Quando fala, igual o Márcio falou, a felicidade não é deste mundo, é a felicidade suprema. A felicidade suprema, né? Mas a felicidade terrena é que nos permite ter o que o Márcio acabou de citar. Excelente, Márcio. Obrigado pela contribuição. Alguém quer fazer algum comentário? Não? Pois não, Liana? Só uma coisinha para a gente refletir. Se nós estamos num mundo de provas e expiações, e se a gente buscar no nosso dia a dia o que acontece, né? Os nossos desejos, as nossas buscas, há momentos em que a gente diz, eu estou muito feliz. E esse sentimento que está dentro da gente num momento desse, a gente já sente o quanto é grande, o quanto é bom, o quanto é gostoso sentir. E nós estamos ainda em provas e expiações. Se a gente observar o que a gente sente de tão grande, imagine o que vamos sentir quando atingirmos essa felicidade suprema. Acho que é uma coisa indefinível, né? Que um dia chegaremos até lá, conforme nos promete Jesus, se nós seguirmos as leis divinas. É interessante, né? E também é o seguinte, que a felicidade suprema, né, desse sétimo céu, é uma felicidade constante, né? Uma felicidade harmônica, sem abalos. Nós atingimos, igual a Eliana disse muito bem, momentos de felicidades. Por quê? Porque nós atingimos momentos de felicidade e depois declinamos. Por quê? Porque nós precisamos de declinar para sentir as nossas imperfeições para melhorar, porque senão a gente não sente. Então, nós precisamos de ter esse ciclo de felicidade e momento de introspecção, de dor para melhora, depois uma prova vencida, uma felicidade, um momento de felicidade conquistado. Outra prova vencida, mais outro momento de felicidade. Então, são picos de felicidade que nós vamos tendo. Até que nós vamos alçando mundos, cada vez menos vai diminuindo essas oscilações, até ficar uma felicidade constante, que é o mundo celestial. Pois não, Kétia? Só para acrescentar aí as falas que foram perfeitas, né, da felicidade plena e da felicidade terrena, é que felicidade terrena é subjetiva. O que é felicidade para mim pode não ser felicidade para a Liana. Eu posso me sentir muito feliz lendo um livro e a Liana não. Eu posso me sentir muito feliz
comendo uma fruta que eu comi quando eu era criança, e a Adriana não. A Adriana pode se sentir feliz com uma coisa que eu não me sinto. Então, assim, no mundo terreno, eu penso que a felicidade ela é subjetiva, né? A gente faz a nossa felicidade. Não, a minha felicidade não quer dizer que a felicidade do outro. Eu posso me sentir muito feliz com a solitude. E tem gente que não consegue, que está arrodeado de gente, né? Então, assim, só para acrescentar um pouco, a fala foi perfeita aí, né? Ao meu ver, a felicidade aqui na Terra, ela é subjetiva, né? A hora a gente está feliz, a hora a gente fica triste. Às vezes a minha tristeza, outra pessoa olha e fala, nossa, que bobeira, né? Para ela estar triste, é para ela estar feliz. Porque para o outro não é tristeza, mas para mim é, né? Então, assim, eu penso muito na felicidade como uma coisa subjetiva. Tem uma frase, Kedman, não lembro agora de quem é, que fala que a felicidade é um estado de espírito. É um estado de espírito. Sim. E, assim, não importa o caminho, né? Cada um tem o seu caminho para atingir os seus graus de felicidade. E o que importa é o sentimento que você atingiu, né? É esse êxtase que, em determinados momentos da vida, nós sentimos de momentos felizes. Cada um tem o seu caminho, igual a Kedman deixou claro. Pois não, Leandro? Posso falar? Pode. É assim, altos e baixos existe em todo sentimento, não é só na felicidade. E temos que observar que em qualquer sentimento que a gente tenha, quando estamos embaixo, é a hora de espiarmos mais, porque aquilo está acontecendo para nos ensinar alguma coisa. Então, seja na felicidade, seja qualquer coisa que te deixe em altos e baixos. As coisas não acontecem por acaso, elas acontecem para te mostrar alguma coisa, que você tem que redobrar a atenção para ver por que você está sentindo aquilo naquele momento, já que não é teu estado natural, né? Então, é um momento de reflexão, é um momento sempre de expiação. Muito bem. Eu sempre falo o seguinte, que esses altos e baixos, né? O alto é o momento de felicidade, né? O baixo é onde a gente chega até lá embaixo para que a gente possa tomar o impulso para poder ir para um ponto acima daquilo que a gente estava, né? Você cai para tomar aquele impulso para ir para um ponto mais acima. Pois não, Liana? É colocação de Kedman aí, perfeita, né? No sentido, o que é felicidade para mim pode não ser felicidade para ela. Aí eu vejo um ponto que eu diria assim, talvez negativo, né? Por causa da subjetividade. Porque para muitas pessoas, vamos pensar nesse exemplo, alguém pode se sentir feliz diante de uma vingança concretizada, né? Então, acho que essa questão da subjetividade também leva muita gente para um lado negativo, para vibrações inferiores, e eles se sentem felizes dessa forma porque ainda não descobriram os verdadeiros valores cristãos, né? Então, como nós estamos nesse mundo de provas e expiações, nós também corremos esse risco de ir pelo caminho que não é o certo, não é o mostrado por Jesus, ou pela porta larga que se apresenta diante da gente. Infelizmente, são coisas que acontecem, né? Perfeito, Adriana. É isso mesmo. Então, é isso, né? E para isso que serve esse veículo carnal, que é o nosso corpo, que é tanto objeto desse estudo de hoje, né? Que a espiritualidade deixou bem claro que a importância desse debate, a importância do nosso corpo hoje. Porque é através desse corpo, das experiências terrenas, que nós observamos os nossos erros e os nossos acertos, igual a Liana falou, né? Poxa, eu tenho uma falsa noção de felicidade com algo que eu estou realizando. Mas mais na frente eu vou verificar que aquilo, na verdade, me trazia muita dor, porque era uma atitude errada. Então eu começo a mudar o meu patamar, eu começo a mudar o meu caminhar, né?
através dos erros e os acertos. Pois não, Leandro? Eu esqueci de tirar, mas vou aproveitar a oportunidade porque eu abri aqui no livro Vinha de Luz, no capítulo 156, traz como título O Vaso. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. É epígrafe, né? Vou ver só o pedacinho inicial, os parágrafos iniciais, para a gente fazer uma reflexão. Esse capítulo é super interessante, porque ele fala que o vaso é o corpo humano, né? O corpo humano, né? Super interessante. A recomendação de Paulo de Tarso aos Tessalonicenses ainda se reveste de plena atualidade. O vaso da criatura é o corpo que lhe foi confiado. O homem comum, em sua falsa visão do caminho evolutivo, inadvertidamente procura saturá-lo de enfermidade, lama e sombras, e em toda parte observam-se consequências funestas de semelhantes desvios. Aqui aparecem abusos da alimentação. Além, surgem excessos inconfessáveis. Existências numerosas esbarram no túmulo, à maneira de veículos preciosos atropelados ou esmagados pela imprevidência. Entretanto, não faltam recursos da bondade divina para que o patrimônio se mantenha íntegro nas mãos do beneficiário, que é a nossa alma imortal. Uma paradinha aí, né? Exatamente o uso inadequado que nós fazemos muitas vezes do nosso corpo, esse vaso tão maravilhoso que é uma bênção divina, e muitas vezes nós não percebemos. E tantos que, dependendo das circunstâncias, do que se passa na vida, chega a tirar a própria vida, né, do corpo, como solução para os problemas, achando que é uma solução dos problemas. Antes de passar para o Guto, só um comentário, né? Quando ele compara, né? Emmanuel compara o corpo com um vaso divino, né? E nós lembrarmos, né? Como que o vaso, né? Ele é feito, né? Com as mãos singelas do artesão, né? Modulando o barro com aquele carinho, com aquele cuidado para confeccionar aquele vaso maravilhoso. Então a gente tem uma noção, né? Como que é o cuidado divino em criar esse corpo humano maravilhoso para que nós possamos usar. A Kedma estava com a mão levantada, pois não, Kedma? Como a gente está falando da felicidade, né, pela a ótica do Espiritismo, que tem muito a ver também com a questão filosófica, né, do Espiritismo, a gente sabe, tem uma corrente da filosofia, eu penso que sejam os estoicos, né, que eles falam que a felicidade ela é alcançada através da virtude moral e da serenidade, né? Então, assim, a gente sabe que eu estou achando muito interessante o tema felicidade, porque é bem filosófico também, né? Além de ser espiritual. Então, assim, na filosofia estoica, né, que tem vários ramos, né? Eles falam, né, que a felicidade ela é alcançada através da virtude moral, aquilo que o Marco fala, né, das asas, né, da sabedoria e da moral e da serenidade. Então, queria contribuir com esse pensamento, né, da filosofia estoica. Excelente, excelente. E aí, como a Kedma falou, né, que a felicidade é alcançada através da transformação moral, a transformação moral é a evolução do espírito, né? Isso que é a transformação moral, é a evolução do espírito. Ou seja, quanto mais virtude eu acrescento ao meu espírito, mais a minha transformação moral. Então, a transformação moral é o transformar em um homem de bem, que está lá no livro 3º do Livro dos Espíritos, dentro das leis divinas. O último capítulo é o que é? Perfeição divina. Ou seja, o homem exercendo todas as leis divinas, ele vai se transformar
rumo à perfeição. E dentro desse capítulo fala características dos homens de bem. Quando a gente faz isso, a gente entra no caminho de ser homem de bem. Pois não, Lúcio? Existe um sentimento muito difícil de ser conquistado. Eu posso até arriscar que eu alcancei esse sentimento. É difícil porque esse sentimento engloba uma série de outros sentimentos. Você não atinge ele sozinho. Para atingir esse sentimento, você tem que galgar outros sentimentos na tua vida, conquistar outros sentimentos na tua vida, que é ter paz. Você só consegue ter paz quando um conjunto de coisas começam a acontecer na sua vida. Felicidade, uma série de coisas, né? E esse sentimento nunca vem sozinho, ele vem associado a tantas coisas que vem agregado, pendurado nele, mas quem consegue adquirir esse sentimento, ter paz, nossa, é formidável. Verdade, Guto. Excelente. Então, a paz, né, ela é inerente ao estado de equilíbrio do espírito, né? Equilíbrio. Então, quanto mais a gente caminha nesse processo de se melhorar, mais equilibrado a gente fica. Verdade. Alguém quer fazer algum comentário a mais? Não? Tá. Então, acho que a gente pode encerrar por aqui hoje, né? Eu convido a Bianca a tecer a prece final. Alguém quer fazer algum comentário de finalização? Não? Eu só queria Só saber onde parou. para ver em que Parou frase que mesmo. nós paramos. Isso, Sim. isso, Malu. Também É gosto de saber. identificando-me, não, já passou. Talvez André não conheça bastante. Isso. Já passou. A frase que nós falamos aqui, o corpo físico na crosta planetária Ok. representa uma bênção Representa do uma Eterno bênção do Pai. nosso eterno Pai, tá? Pronto. Isso. Ok. Tá? Obrigada. Alguém vai fazer algum comentário a mais? Não? Bianca, tá ouvindo? Tô sim. É tão importante, né, a gente poder dedicar um tempo, né, que seja um tempinho, né, num dia da nossa semana, para a gente estar colocando em prática, para a gente estar estudando, porque é isso que vai trazer realmente a paz que a gente precisa, para a gente conseguir seguir em frente, né? Porque a vida não é fácil, nós temos muitos altos e baixos no nosso humor durante o dia. E quando a gente está em estudo, isso aqui que a gente faz é um treinamento semanal, para que a gente possa, num momento de deslize ou de fraqueza, a gente, opa, não, né? Deixa eu voltar no meu centro de equilíbrio, né? Deixa eu mentalizar o Cristo que tem dentro de mim e que me faz ser forte. Então, é através do estudo, é aqui o nosso ponto de encontro para a gente conseguir ter a paz que a gente precisa realmente. Eu acredito nisso, né? Eu acredito assim que o nosso encontro, né, das quartas-feiras é um ponto de refazimento de equilíbrio, né? Refazimento de equilíbrio. Que a gente e é importante, né, a gente ter essa regularidade, porque se a gente deixar a correria do dia a dia, a gente arranja tanta coisa para fazer que a gente acaba assim não deixando essa parte de lado. Então, esse encontro regular é importante para isso. Não, peraí, quarta-feira, às 19h45 é o horário que a gente tem para cuidar da gente, né? Esse é um horário de cuidar da gente, a gente falar de assuntos nobres, relembrar Cristo, deixar que a espiritualidade se faça presente em nós, é um ponto de realmente de refazimento. Se a gente pudesse medir a nossa energia antes do estudo e a energia depois, a gente ia ver que a nossa energia depois é um acréscimo muito grande, né? É verdade. É isso aí. Ok. Vamos lá.
Vamos agradecer, então, esse momento ao nosso Divino Mestre Jesus. Gratidão, Senhor, pela permissão da Tua presença em nós, hoje e sempre. Gratidão aos nossos mentores, a todos os espíritos benfeitores que nos auxiliam, que nos impulsionam no aprendizado, colocar amor nas nossas ações diárias, sabendo trabalhar os nossos sentimentos diante de uma vida cheia de desafios, de provas aqui na Terra. Então, Senhor, ser conosco nessa caminhada, que a gente saiba, através dos teus ensinamentos, conseguir canalizar a paz e o equilíbrio que a gente necessita, que a gente não deixe que as nossas fraquezas aí, os nossos medos, eles sejam maiores, e a nossa força, né, a força da nossa fé que a gente tem que ter para ter esperança, para entender que todos nós somos capazes de melhorar em qualquer circunstância. E a gente pede a cura, Mestre, cura, Senhor, aqui dentro de nós, e as tuas energias salutares, elas possam adentrar as nossas consciências, os nossos lares, trazendo sempre o bálsamo da tua mansietude, colocando aqui agora os nossos corações no teu colo, no colo da nossa Sagrada Mãe Maria. Nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos unidos aqui, Senhor. Nos faça sempre com muita paz esse encontro, estejamos sempre unidos em pensamento e aqui, todas as quartas-feiras. A grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua luz à mente dos homens, e que a luz desça à terra, do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor ao coração dos homens, que Cristo retorne à terra através dos nossos pensamentos, de cada um de nós, e do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro, a que chamamos a raça dos homens, se realize o plano de amor e de luz, e se feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. E assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Bianca, pela prece final. Obrigada. Obrigado a todos. E até na próxima quarta, se Deus quiser. Deus quiser, até assim permitir. Próxima, obrigada. Até mais. Tchau.